Estava pensando aqui que acho que eu estou trabalhando nessa monografia há 41 anos, mas o parto foi rápido. Acho que em 3 meses, mais ou menos, né, já nasceu. E eu estava pensando no que a Marília falou, que acho que aqui é uma casa de parto mesmo. E acho que fazer a monografia foi um processo em que eu pude renascer e me enxergar. E eu tenho muita sorte, porque todos os partos da minha família foram em família, né? Obstetras, vários. Então, eu nasci com a família, meus filhos nasceram com a família, e aqui é a família que eu escolhi também. Então, eu vou ler porque senão eu vou chorar. E o Marcelo também, né? Meu companheiro que construiu nossa maravilhosa família. O meu trabalho ele tem um formato um pouco peculiar, então eu vou ler bastante, porque são muitos detalhes e não tenho nem condição de não ler. Pode passar. Eu vou começar com um poema que eu fiz, que é: O amor salva da morte. O amor tece a rede em que a morte também pode descansar. O amor dá vontade de matar. A morte dá vontade de amar. O seio amortece a chegada a este mundo, a morte da vida na barriga, o nascimento para a vida ser vivida. Bastidor, tecido, agulhas, fios e tesouras. Minha monografia começa a ser gestada a partir da escuta da monografia de Ana Carmen, que tanto me tocou. Ouvi o coração da monografia bater em uma sessão de terapia com Janice, que aceitou me orientar nesse trabalho peculiar, e quem me lembra sempre como sou humana, com meus brilhos e escuridões. Eu contava sobre como o bordado foi importante para a elaboração do luto do meu pai, que perdi aos 22 anos de idade. Ela falou: amor tecer, amor, morte, tecer. Fui tocada. Amortecer a dor, amortecer em movimento, amores e mortes que me constituem e me fazem terapeuta. Nesse momento, então, eu já estava gestando essa monografia. Ela já tinha coração, mas eu ainda não sabia como ela se desenvolveria, muito menos como nasceria. É muito difícil colocar em palavras, porque o processo de ser tocada pelas palavras de Ana Carmen e o formato de sua escrita não convencional, somado ao significado da palavra amortecer no meu processo terapêutico e a escolha do caso que lhes apresento, são da ordem do indizível, algo sentido no meu eu mais profundo, muito mais barriga do que coração, como aprendi com Maurício Andolfi. Pode passar. Não. Então, aqui eu trago o Michael White, e essa frase eu gosto muito. As vidas não são apenas vividas, elas são contadas. Toda dor que cala demais procura de alguma forma um modo de se dizer. Seja por palavras, imagens, linhas ou fios, o sofrimento busca um contorno. Assim, uma história que parecia presa encontra passagem, escapa pelas margens, toma corpo e forma. Esse trabalho nasce justamente desse lugar de travessia entre o indizível e o expressado, o inscrito e o escrito. Através de um fio condutor simbólico, o bordado, transitamos entre amor, morte, lealdades invisíveis e processos de transformação. Essa monografia não é um estudo de caso, é o encontro da minha história com a história de Marta.
um ensaio que entrelaça vozes, imagens, silêncios, lealdades e ressonâncias. E, inspirada no Michael White, eu fui com a Marta para o processo de externalização. E ele coloca que, na prática da externalização, os problemas são tratados como entidades separadas da pessoa, e não como atributos internos. Isso abre espaço para um novo tipo de conversa, uma que explora a relação da pessoa com o problema, ao invés de ser definida por ele. O ato de nomear o problema é, ao mesmo tempo, um ato de nomear o que não é problema, os valores, intenções e esperanças que resistem à colonização da história única. Ao desfiar a narrativa dominante de Marta, narrativa saturada, aquela em que ela era apenas a exausta, a sobrecarregada, a que dá conta de tudo, fomos encontrando juntas outras versões de si. A filha solitária, a mulher em busca de inteireza, a que deseja, a que se afasta, a que começa a se ouvir. Um caminho tecido a 4 mãos, mãos que escrevem, mãos que bordam, mãos que acolhem. No encontro terapêutico, Marta e eu desfizemos nós, mantivemos nós que não são possíveis de desfazer, recriamos nós, nos bordamos em nós. Fios que não apagam o sofrimento, mas transformam em pertencimento e possibilidade. O bordado é dançar com as mãos. Terceiro encontro, ressonâncias e intersecções. Encontro entre histórias, entre ausências, entre sonhos e sustos. Encontro entre o que Marta dizia e o que eu escutava com todo o corpo. Encontro entre o que se repete e o que pulsa como a possibilidade de ressignificação. E, principalmente, um encontro comigo mesma, aqui com a filha, aqui com a mãe e aqui com a terapeuta. E é nesse entre que se desenha o tecido a ser bordado nessa monografia. Tecido no espaço relacional que Maurício Andolfo e Sandra Ferdulo Colombo nomeiam como terceiro planeta. Esse campo não pertence apenas ao cliente, nem apenas ao terapeuta, mas à relação de ambos. Tornar visíveis esses fios, reconhecer como nos afetamos e nos bordamos uma na outra, é vivenciar esse campo compartilhado, onde a dor pode ser reposicionada e a história recontada. Tecido com tecido de um acontecido. A monografia de Ana Carmen. Em 2021, à beira da represa de Joanópolis, pelas janelinhas de uma tela, me emocionei ao ouvir cada palavra de sua monografia. Na ocasião, mãe da Angelina, há 5 anos, e do Bento, há 2, sendo exigida em minha maternidade a reparar minhas dores como filha, fui tocada profundamente. Ana Carmen me inspirou no conteúdo e abriu portas para o meu expressar artístico, profundo e curativo. A frase central de seu trabalho, mãe, tenha distância, ecoa com frequência dentro de mim, desde a minha história de origem até as minhas projeções futuras como mãe, passando pelo corredor relacional construído entre eu e Marta. Quando entrei nos sistemas humanos, me foi solicitado escrever uma breve biografia. Consegui escrever apenas uma frase. Ao longo dos anos, fui sentindo que essa biografia pedida no início seria, na verdade, escrita no final. O que me convida a escrever sobre a Marta é da ordem do indizível. É o sentimento que ultrapassa as palavras. É a alquimia do espelho, do fio dourado, dos desejos, dos afetos, daquilo que não se explica na complexidade das palavras. Que é também o que eu acredito que faz as pessoas permanecerem tanto tempo, não querer ir embora daqui.
Durante esses anos, os encontros com ela e nos sistemas também possibilitaram a externalização da minha história e o meu tornar-se terapeuta. Fevereiro de 2017, uma semana antes da Angelina nascer. Em um corredor longo e frio de hospital, paredes cor de areia, barras laterais brancas, muitas portas. Ouço apenas um bebê chorar. Não sei ao certo de onde vem. Era minha filha. Eu precisava encontrá-la de qualquer maneira. Sensação de desespero. Corro de porta em porta até encontrar um quarto vazio, com uma bebê em um daqueles carrinhos transparentes. Era possível sentir o abandono mais profundo. Ela sentia fome. No momento em que pego a bebê nos braços, desperto do meu sonho num sobressalto. Ali, naquele dia, naquele momento, consegui entender como me senti quando cheguei neste mundo. Nasci em 11 de março de 1984. Fui a única da família que teve o privilégio de ter o parto filmado pelo padrinho, obstetra e cinegrafista nas horas vagas. Eu adorava assistir a esse vídeo. Fui a segunda filha de Márcia e Francesco, após uma gravidez tubária. Quando nasci, não pude ir para casa com meus pais. Permaneci no hospital por causa da falta de plaquetas no sangue. Foi no processo do meu genograma que pude receber de minha mãe um áudio com todos os detalhes de quando cheguei ao mundo, a partir de sua perspectiva. Ouvi-la também foi curativo para mim, possível de ouvir com uma escuta já amadurecida e com consciência da minha lealdade à dor de uma criança que se sentiu muito desacreditada e aliançada ao pai. Foi o abandono que ficou bordado na minha alma. Não pude ir para casa com eles. Precisei permanecer no hospital por cerca de um mês, na angústia do mistério entre a vida e a morte. Há coisas que a gente demora uma vida para entender. E foi só no processo de me tornar mãe e de fazer meu genograma que compreendi que qualquer esforço feito por minha mãe seria incapaz de desmanchar os pontos que foram bordados em mim como cicatriz. Também mereço. Agora vem uma fala da Marta, minha querida cliente, que participou ativamente dessa monografia. Mãe, que papel importante esse. Não tinha me dado conta, quando era mais jovem, da responsabilidade de quem ocupa esse lugar. Acho que foi meu pai quem realizou muitas dessas funções. Um pouco também foi meu irmão do meio, Guilherme, que se preocupava em me acompanhar para comprar material escolar ou em me levar de carro até a USP. Para que eu me senti... Peraí, gente, aqui. Que me acompanhava para que eu me sentisse segura quando comecei a dirigir. Ou ainda, meu irmão mais velho, Ricardo, que explodia de orgulho ao ir às cerimônias da escola no primário, quando eu era homenageada pelas boas notas. E a Maria, funcionária de muitos anos da nossa casa, que sabia quais eram as comidas preferidas de cada um, e percebia quando estávamos tristes. E quando meus filhos nasceram, ela os tratava como netos. Aliás, meus filhos não chamam minha mãe de vó. Ela não soube ser mãe, nem avó. O que exatamente se espera de uma mãe? Sei lá. Fui filha de chocadeira, como a minha mãe costumava dizer. Ela reclamava que eu agia como se não tivesse mãe. Mãe biológica todo mundo tem. Era o caso dela. Era o meu caso. Para começar, minha mãe trocava o dia pela noite, e quase não nos víamos.
faltou presença, faltou carinho, faltou orientação. Minha mãe não me conheceu. Para mim, é simples assim. Ao contrário do meu pai, do qual eu era muito próxima e com quem a conversa fluía leve, natural, de um assunto para o outro. Gostávamos da companhia um do outro. Já minha mãe era o oposto, não só para mim. Lembro que todos nós fugíamos logo após o almoço de sábado, cada um para o seu quarto, assim que ouvíamos a porta do quarto dela se abrir. Até então, estávamos todos juntos na sala, eu, meus irmãos e meu pai, conversando sobre amenidades, enquanto esperávamos o almoço gostoso de sábado, que sempre era bife à milanesa com batata frita, feito pela Maria. Em alguns momentos da vida, achei que não guardava mágoas dela. Em outros, percebi que sim, principalmente depois que me tornei mãe. Ela chegou a me dizer que ao me tornar mãe, eu a entenderia melhor. Foi justamente o oposto. O papel de mãe não é fácil, sei bem, mas é um desafio maravilhoso. Acompanhar o desenvolvimento dos filhos, ajudá-los nesse processo e principalmente ver um ser humano lindo desabrochando, cada um com suas particularidades, qualidades e defeitos. Tento aceitar as diferenças, ser flexível, ouvir o que pensam e sempre, estar presente. Cometo muitos erros, com toda certeza, mas somos muito próximos. Estou aqui sim, como alicerce, como apoio emocional e financeiro, assim como foi o meu pai. Eu não vou disputar, gente. Lembro da falta de maturidade da minha mãe quando eu tinha cerca de 7 anos. O orgulho, ou sei lá o que, deixou marcas no nosso relacionamento. Pouco ela me contou sobre sua infância, mas sei que também não foi fácil. Minha avó já trabalhava, e entendo que minha mãe também se sentiu abandonada. Reagimos de maneira bem diferente a esse abandono. Eu tive pessoas que desempenharam esse papel materno comigo. Minha mãe, por ser a mais velha, teve de cuidar de irmãos mais novos. Ela mesma dizia que ajudou a criá-los. Mesmo tendo alguém que ocupasse esse lugar, o fato de sua própria mãe não exercer o papel esperado deixa marcas profundas na autoestima. Vejo isso em mim, nos meus irmãos, nas minhas primas. Quando a pessoa que deveria ser sua garantia de amor não consegue te amar, você começa a acreditar que tem algo errado com você, que está quebrado. O trabalho com a Marta me conduziu desde os primeiros encontros a uma escuta profundamente comprometida com o que não se dizia, o que vibrava em silêncio, nas entrelinhas de uma exaustão que não era só do trabalho, era a ponta do iceberg. O que ressoava em mim era mais profundo, abandono, solidão e uma sensação de não lugar. E foi com essa escuta afetiva e implicada que eu encontrei ecos na proposta de Moniel Caim e Sandra Fedulu, que dizem que a gente não deve se distanciar do cliente, não deve se distanciar daquilo que a gente sente quando a gente está diante do cliente. O Moni mostra como a nossa vivência pode gerar mudanças no cliente. Vocês veem que minha teoria não é meu forte. A ressonância não é apenas uma vibração emocional, mas uma entrada possível na complexidade do sistema relacional. A interseção, ela pode provocar tanto a cegueira como uma revelação. Nesse sentido, meu corpo, em sessão com Marta, também se tornava texto, e era nele que eu encontrava as marcas do que se reproduzia, com a força de uma interseção, conceito que o Caim usa para designar os pontos cegos e colapsos entre o vivido do terapeuta e o vivido do cliente. A interseção... já falei isso. E aí, no encontro, foi possível construir uma ética relacional baseada no respeito
e na cooperação. Ô tio, esse propanolol tá perdendo efeito. É inevitável. Eu perguntei se tinha que tomar 10 ou 20. É inevitável que o terapeuta entre em ressonância com os relatos do paciente. O problema não está na ressonância, mas no que se faz com ela. Essa escuta que se autorreflete exige cuidado, consciência e disposição para o incômodo. Foram muitos incômodos para mim. Mas também abre espaço para a criação, para o acolhimento dos ditos e não ditos, e para a transformação mútua. Acredito que minha relação com Marta foi, e ainda é, uma coreografia entre vozes internas, externas, e a escuta especial que nos legitima em nossas individualidades. E acho que é bem isso que eu coloquei no último tópico da ética relacional baseada no respeito e na cooperação, que a Sandra traz para a gente. Durante anos, a minha sensibilidade foi confundida com fraqueza, por mim e pelos outros. Sempre senti que minhas lágrimas, que nunca demoram a rolar, eram desconfortáveis aos olhos dos outros. E se o olhar do outro também nos constitui, por vezes meu riacho de lágrimas me fez sentir inadequada. Me libertei aos 40 anos, quando ouvi de Sandra, as lágrimas também são a minha fala. Minha sensibilidade se tornou valor, nunca antes imaginado. Ocultar a nossa vulnerabilidade e emocionalidade nos distancia das nossas vozes internas, nos desconectando de nós mesmos, perdendo a espontaneidade e integridade, o que é absolutamente necessário para um encontro humano e profundo. Mais uma vez, nossa mestra. Entre os fios que nos tecem, lealdades invisíveis e o olhar transgeracional. Era a história da família, escrita por Melquíades, inclusive nos detalhes mais triviais. Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão. Agora vem uma fala da Marta. Hoje, entendo que o exercício de rememorar a história familiar não é apenas uma travessia por lembranças. É uma tentativa de reorganizar a própria tessitura do ser. Ao olhar para meu percurso, percebo quanto fui construída entre presenças e ausências, luzes e sombras, afetos e feridas. Meu pai foi, para mim, o principal ponto de referência. Um homem bom, calmo, coerente, uma base segura. E talvez justamente por isso, um polo de lealdade tão intenso, que por anos não percebi que vivia mais em função daquilo que ele esperava de mim do que de minhas próprias escolhas conscientes. Fiz engenharia, sustentei uma família, tentei manter estruturas. Mas tudo isso, hoje percebo, estava a serviço de um vínculo, uma forma de amor. Minha mãe, por outro lado, foi por muito tempo o oposto, incompreensível, crítica, emocionalmente distante. Durante anos, tentei negar qualquer traço meu que pudesse remeter a ela. Mas o tempo e o sofrimento vão abrindo rachaduras onde antes havia rigidez. E ali, entre os escombros da dor, vou encontrando partes dela em mim. A morte do meu pai foi um marco. É a Marta, não sou eu aqui, tá? Um despertar, um chamado doloroso. Me vi quebrada, culpada, abandonada. Mas também comecei a me perguntar, quem sou eu para além dele? Foram anos até conseguir, de fato, sair do automático e me reposicionar no mundo. E o mais curioso é que mesmo com toda a consciência, percebo padrões com meus filhos. A lealdade não termina, ela se
transforma? É difícil aceitar que muitas das nossas escolhas mais centrais não foram completamente livres, que muitas vezes vivemos por osmose, por identificação, por fidelidade invisível. Hoje, quero que meus filhos sintam liberdade para serem quem são, para me amar sem se aprisionar, para construir sem carregar, e para saber que, mesmo quando eu não estiver mais aqui, eles não precisam seguir meu caminho, só porque era meu. Ela é muito maravilhosa. Agora eu preciso respirar. Vamos lá. Agora sou eu falando, tá? Como eu fui a segunda filha, irmã de uma taurina genuína, ocupei e sempre honrei o meu segundo lugar. Sem perceber que quando desejamos ocupar sempre o segundo lugar, condenamos o outro ao primeiro, como disse Janice no primeiro ano. Quando meu segundo filho, Bento, nasceu, eu vivi algo que nem podia imaginar, o luto de ser mãe de um só. A ambiguidade de amar aquele serzinho e, ao mesmo tempo, me entristecer de não ter mais o tempo só meu e da Angelina. Percebi também que, apesar do carinho, não foi fácil para ela receber o irmão e me dividir. Fui observando como ela se aproximou do pai, e a convivência entre eles ia ficando mais intensa. Pude então sentir que deve ter sido muito difícil para minha irmã me dividir minha mãe comigo. Me dei conta do quão sofrido deve ter sido para minha mãe se dividir entre a primeira filha e a segunda, que ainda demandava muitos cuidados e preocupações. Me dei conta de que me conectei com a falta de espaço entre nós três mulheres. Fui me aproximando do meu pai, o homem que lia pessoas. A única pessoa que eu sentia que me lia. Pisciano, assim como eu, costumávamos comemorar nossos aniversários juntos. Ele tinha o melhor abraço, o melhor carinho, a melhor conversa. Ele não tinha tempo ruim. A casa podia estar caindo e ele estava sempre otimista, de bem com a vida, colocando músicas italianas que eram trilhas sonoras da minha casa. Eu, no meu pensamento rígido, como do meu avô materno, ainda não conhecia o eu, só o o. Me grudei no meu pai feito cola. Não havia lugar para dois primeiros lugares, e o meu era o segundo. Não havia lugar para alguém ser assim e assado. Era só ou assim ou assado. Outras vivências ao longo do tempo foram reforçando esse lugar. Como minha própria mãe dizia, meu pai era o herói e ela a bruxa. Ela dizia que quem tinha uma filha como eu não precisava nem sentir ciúmes. Isso porque eu morria de ciúme dele e estava sempre querendo controlar. Freud diria que eu me casei com ele, nos fusionamos. Eu sempre preferi acreditar que era com ele que eu me sentia compreendida e que era nessa troca que podíamos juntos bordar flores em volta da minha cicatriz. Se nos constituímos também aos olhos dos outros, e se em algum momento me permiti ocupar o primeiro lugar, foi na minha família paterna. Meus avós, os nonos, verbalizavam constantemente o quanto eles me amavam, mais que os outros netos. Não tenho dúvidas de que fui amada pelos meus 4 avós, que foram maravilhosos e responsáveis por muitas das minhas boas memórias, mas eram os nonos que legitimavam o meu lugar. Percebi que o medo de perder esse lugar também tinha um custo. Me sentia na obrigação de servir e cuidar deles. No início da adolescência, já dormia com eles no hospital, quando ficavam internados por alguma razão. Por muito tempo, ouvi o quanto minha mãe sofreu com a forma pela qual cheguei ao mundo. Entendia que havia feito ela sofrer, e toda a minha família. Culpa. É tendência.
Ai, mas quem quiser pode ficar aqui. Certo, obrigada. Eu precisava... em primeiro lugar. Eu precisava pagar por esse débito. Passei a servir e agradar a todos em forma de favores, desde muito pequena. Assim me senti importante e ia diminuindo a minha dívida. Por muito tempo, quase todas as noites, eu servia o chazinho que meu pai pedia. Quando eu tinha 13 anos, minha nona foi morar conosco. Aprendi o significado dessa palavra, conosco, quando era pequena, com meu avô materno, em uma das nossas caminhadas na praia para catar conchinhas. Me lembro como se fosse hoje. Kika, vamos embora, que em casa já devem estar preocupados conosco. O que é conosco, vô? Nós, filha. Conosco significa nós. O significado dessa palavra na minha família é permeado pelo cuidado. Foi lindo de ver essa herança familiar ser desenhada no meu genograma. Lá estava eu, cuidando da minha nona, e ela cuidando de mim. Aos 14 anos, o meu nono se juntou a nós. Aos 15 anos, falhei. Meu nono faleceu de um infarto fulminante, uns 5, 10 minutos depois de me dar boa noite. Ele caiu da cama. Eu não ouvi, minha nona não ouviu. Meu pai o encontrou caído, morto. Massagens cardíacas em vão. Meu pai levantava de cima do corpo de seu pai, batia a cabeça no armário e gritava. Eu, abraçada à minha nona, em prantos, sentia minhas pernas tremerem, meus braços, minhas mãos, o frio na barriga que sentimos quando somos ameaçados. A morte tinha chegado. Eu fiz questão de vestir o meu nono com seus trajes de partida. Desculpa. Tem propanolol que dê conta disso. Eu tinha um sonho recorrente, em que estava em um carro. Meu pai dirigia, meu irmão mais novo, que foi para mim meu grande companheiro de infância, ia comigo no banco de trás. Passávamos em um túnel escuro com luzes fracas, intermitentes. Pouco antes de sair do túnel, era como se eu levasse um tiro na barriga. Era possível olhar o buraco e sentir em minhas mãos o sangue quente que não parava de jorrar. Eu olhava para eles e sabia que ia morrer. Eu sabia que aquele sonho significava alguma coisa, mas só fui entender aos 22 anos. Segura aí. Segunda-feira, 14 de agosto de 2006. Me lembro como se fosse hoje. Estava na faculdade, cursava comunicação na SPM. Primeiro dia depois de quase 2 meses de férias em um intercâmbio. Meu celular tocou e era meu irmão. Atendi. Ele berrava chorando. O papai morreu, volta para casa agora. Minha perna amoleceu, minha cabeça pifou. Me lembro de conseguir ligar para a amiga que tinha me dado carona e pedir para ela me levar para casa. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Eu dizia para ela que não era possível, que eu devia ter entendido errado, que devia ser a minha nona que morava com a gente, já era idosa, mas engatava, dizendo que eu tinha certeza que ele falou papai. O que eu vou fazer se for verdade? Eu não vivo sem ele. Ele é absolutamente tudo para mim. Você sabe. Escrevo e falo com os olhos cheios de lágrimas, revivendo a mesma cena já por 19 anos. Chego em casa, subo as escadas de mármore em formato de meia espiral, encontro a porta do quarto da minha nona fechada. Minha mãe cuidou para que ela não visse nada. Entro no quarto ao lado. Meu pai estava deitado no chão de cueca, olhos fechados. Minha irmã subia atrás de mim com meu cunhado, os 2 médicos. Meu irmão estava em prantos.
Minha mãe parecia cuidar do descontrole de todos. Que eu não começo a me enxergar. Minha irmã e meu cunhado tentavam reanimá-lo. Eu berrava, salva meu pai, enquanto minhas pernas perdiam as forças e meu corpo escorregava pela porta do armário em direção ao chão. Ele começou a sangrar pelos orifícios da face. Eu ouvia minha irmã e meu cunhado falando que se fosse só uma parada cardíaca, isso não aconteceria. Era como se o tempo estivesse suspenso e aquilo fosse um pesadelo. Entendi porque eu tinha aquele sonho recorrente. Depois desse dia, nunca mais sonhei. A ambulância chegou. Seguimos para o hospital e naquela noite o médico nos disse para nos despedirmos, porque era uma questão de horas. Ele sofreu um aneurisma hemorrágico grave. Naquela noite, minha mãe, eu e meus irmãos nos despedimos dele. Seu corpo não se movia, seus olhos não abriam. Mas conforme falávamos, era possível ver lágrimas escorrendo pelo canto dos olhos. As horas se passaram. O sol anunciava o dia 15 de agosto de 2006. Eu queria ter acordado de um pesadelo, mas era real. Ele resistiu bravamente. Foi transferido de hospital. Tivemos mais 7 dias de esperança, de desespero, de muitas lágrimas, de esperança. Amigos queridos, família amada, padre, pastor, xamã, médium, tudo. Esperança. Ou ele ficava nas condições que estavam propondo, ou daquele dia não passaria. O irmão, que era rompido com ele, pôde pedir perdão, em vão. Meu pai nunca mais abriu os olhos. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas 2 pernas. Sei que somente com 2 pernas é possível caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Clarice Lispector. 1 ano depois, minha primeira crise de pânico. Mais 1 ano, o irmão dele tirou minha nona da minha casa. Ela morou com a gente por 11 anos. Parte da minha vida sempre foi cuidar dela. Depois de uma visita, ele me proibiu de vê-la. Depois de algumas ligações, a ordem era que não deixasse mais ela atender o telefone. 6 meses depois, ela faleceu. 4 anos depois, a terapia e o bordado me ajudavam a elaborar o luto. 6 anos depois, meu casamento me ajudava a elaborar o luto. 11 anos depois, minha filha me ajudava a elaborar o luto. E a morte passei a temer. 13 anos depois, meu filho me ajudava a elaborar o luto. E a possibilidade de faltar passei a temer. 19 anos depois, essas palavras me ajudam a elaborar o luto eterno. Eu negocio com Deus os anos para não faltar. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu
fizeram de carne e sangra todos os dias. José Saramago. Essa frase, acho que me define, assim, ela foi proferida por Chiara, em A Segunda Vida de Francisco de Assis. Meu pai era Francesco, eu Chiara. Pode passar. No livro Terapia Familiar Transgeracional, o Andolf fala que a gente foi catapultado, né? Quando a gente nasce, a gente é catapultado num livro que já está escrito. E que, por mais que a nossa presença traga algumas mudanças, a gente nunca vai ser capaz de nos separar das páginas que precedem. Inevitavelmente, a gente vai ser influenciado por essas páginas. Eu fui catapultada, a Marta foi catapultada, vocês foram catapultados. As relações familiares sempre me interessaram. Eu ouvia desde muito pequena que todos se mobilizaram por mim no meu nascimento e nos primeiros anos de vida. Minha conta relacional começou no vermelho. Quando eu já tinha idade para me dar conta dos conflitos que permeavam a família, mentiras, segredos, fofocas, competições, eu percebia as relações por um fio e acreditava, na minha ingenuidade adolescente, que a minha missão de vida era unir a família. Por muito tempo, senti que falhei. Eu nasci na separação. A fusão que me faltou, encontrei na relação com meu pai. Precisei conversar muito com as perdas, a morte, a fusionalidade. Hoje sinto que sou uma terapeuta que circula com mais liberdade entre morte e vida, união e separação. E quando eu penso em Marta, e em alguma medida, né, em mim também, me vem o Nag, agora eu aprendi Nag, quando ele fala que há dores que não começam em nós, começamos dentro delas. E aí eu trago um pouco da teoria da contabilidade invisível nas famílias. Débitos, créditos, omissões, que eram as culpas difusas. E também ele fala que se a gente se sente realmente cuidado, a gente fica com uma dívida existencial de gratidão pelas pessoas que a gente sentiu que nos cuidaram. E aí a gente passa a sacrificar o nosso próprio desejo para ter um reconhecimento de pertencer a essa família. E aí o que acontece? A lealdade se torna prisão. Passamos a dever sempre, a compensar sempre, a não poder desejar sem sentir que traímos. De alguma forma, percebo que, tanto para mim como para Marta, perdoar nossas mães representava trair nossos pais. Desconstruir e ampliar o olhar para elas também encontrava a barreira da lealdade ao ou e a impossibilidade do e. Era possível amar apenas um, e matá-los, simbolicamente, era impensável. E aí eu também me debrucei sobre o Bowen, quando ele fala que a família é uma unidade emocional. E eu vou resumir um pouco, porque eu acho que bem mais interessante é o que a gente escreve aqui, não desmerecendo a teoria. Mas, tanto para mim como para Marta, acho que o trabalho foi na diferenciação do self, que é sustentar o eu em contato com o nós. E ele fala, né, que os sintomas e as sobrecargas, muitas vezes, elas são funções regulatórias do sistema. Então, quando um sistema está mais ansioso, a gente vê triângulos,
a gente vê lealdades, a gente vê cortes emocionais. E acho que o objetivo clínico e também aqui no meu processo de formação foi bem esse lugar de diferenciação. No caso de Marta, tudo isso ganha rosto. A sua conta mostra muito dar e pouco reconhecimento. Sustento material e emocional, maternagem ampliada, manutenção silenciosa de estruturas conjugais pouco nutridoras. Em paralelo, uma culpa difusa, sempre que o desejo tenta aparecer. Ao pai, uma lealdade, que com o tempo virou roteiro de escolha. Seguir a mesma profissão, segurar tudo, impossibilitando a escuta do próprio querer. Vou passar um pouco, senão vocês vão me matar. Tá bom. Preciso? Eu posso continuar? Levanta a mão quem quer que continue. Volta vencido. Quer profanar a Eu falei para tomar dois. O trabalho clínico combina então os dois planos, nomear e negociar a justiça, enquanto aumentamos a diferenciação, autorizando contratos de pertencimento em que Marta possa dizer eu sem precisar trair o não. Direito e avesso do eu. Tornar-se si mesmo em contextos familiares. Minha fala. Depois de sua morte, de alguma forma, eu ocupei o lugar do meu pai. Dormia todos os dias com a minha mãe no lugar dele. Acordava todos os dias para ir junto com ela para o consultório, para ela não ir sozinha. Resolvi todas as pendências de inventário, documentos, telefonemas. Ninguém me pediu nada disso. Mas minha irmã já trabalhava, meu irmão só tinha 18 anos e precisava entrar na faculdade. Sobrava eu. Hoje compreendo que eu estava era pagando a conta infinita do meu débito relacional. Essa também era a forma que eu podia continuar leal a ele, ao meu lugar na família, a mim mesma e à nossa relação. Me lembro de uma consulta com meu psiquiatra, quando nem era casada e ainda tinha muitas questões relacionais com a minha mãe. Disse para ele como eu tinha medo de ser como ela com os meus filhos. E a resposta que ele me deu, carrego comigo todos os dias até hoje. Chiara, mesmo que você faça tudo absolutamente diferente, os filhos sempre têm questões com os pais. Eu era tão leal e a narrativa tão saturada que não podia me identificar em nada com ela. Nunca cogitei me tornar psicóloga como minha mãe. A falta permeou o contexto do meu nascimento. É violento tanto para um bebê como para uma mãe não poder sair da maternidade juntos. Mas a falta já tinha lugar na história de ambas as famílias que me constituem. Imigrantes italianos vindos do pós-guerra, meu pai apagava a lição de casa com miolo de pão porque não tinha dinheiro para comprar uma borracha. Meus avós maternos também cresceram sem muitos recursos, onde eu achava que não tinha qualquer lealdade. A minha mãe, percebi que a minha maior lealdade está nesse lugar. A falta sempre me permeou a sua vida também. Filha do meio, assim como eu, nunca se sentiu tão importante como o irmão homem e não tão querida como a irmã caçula. Hoje percebo que o esforço para manter tudo impecável e o servir aos outros também amortizava o seu débito relacional. E os dois estão aqui. Os orientadores estavam preocupados com isso. Foram muitos anos de terapia. A morte deixa um vazio gigante, mas também abre espaços nunca antes visitados. Eu pude aos poucos abrir espaço para minha mãe, e se hoje posso ter orgulho de quem me tornei, grande parte devo a ela.
A morte do meu pai também atravessou o tempo do início da minha formação profissional. Terminei o curso de comunicação, mas não conseguia me encontrar. Fiz coisas diversas para dar conta de mim mesma. Hoje percebo que, na verdade, eu precisava era de espaço e tempo de amadurecimento para aceitar me identificar com a minha mãe. E assim pude chegar à psicologia. A morte do meu pai também abriu espaço para que eu pudesse viver meu grande segundo amor, o Marcelo. Junto com me tornar terapeuta, vieram os filhos. Pude ocupar o lugar de mãe, revisitar a minha infância de outra perspectiva e abrir ainda mais espaço para minha mãe. Quando iniciei a formação em terapia familiar, pude encontrar um lugar onde posso expressar minhas emoções sem me sentir inadequada, ao lado de pessoas que são profundo afeto e acolhimento. Foi onde pude me apropriar da minha história com profundidade, construir o processo de me diferenciar e pertencer. Considero essa apropriação algo constante e presente no meu trabalho. Eu vou passar bem rápido. Aí no processo do genograma da Marta e com a ideia da externalização, eu fiz o genograma com ela com peças de bordado. Então, ela foi escolhendo peças, e aí quem quiser ler como ela chega ao bordado, e tem a ver com as sessões de terapia, pode ler a monografia. E ela escolhia peças de bordado para representar cada pessoa do genograma dela. Pode passar. Pode passar. E aí, bom, esse foi o resultado do trabalho dela. E quarta-feira eu recebi um texto dela falando sobre esse processo, tá na monografia, e é muito lindo de ver, então quem quiser. Pode passar. Aí você dá o play. E aí eu vou ler a última parte. Meu primeiro ponto foi ainda menina, 6 anos e mãos pequenas. Talagarça, lãs grossas, agulha sem pressa. Bordei o nome de minha tia, irmã de minha mãe e do atual marido dela. Tenho profundo afeto por ela, que tanto me balançou para me fazer dormir. Em plena alfabetização, escolhi bordar o que eu já sabia sentir. É rápido. Coragem. Naquele tempo, ela vivia um enfrentamento, separar-se do seu marido, mesmo sob o olhar rígido do meu avô. Quando me volto para essa memória tão vívida depois de tantos anos, reconheço que com a sensibilidade peculiar da minha criança, eu já abordava o que a família não conseguia nomear. Perdi as contas das noites em que adormeci chorando ou chorei para adormecer. As lágrimas me fazem companhia, lavam a alma, protegem o coração, lembram que não estou abandonada. Não culpo mais quem me rodeia em presença ou em alma. Meu abandono é meu, interno, profundo e complexo. Hoje, ao abrir essa monografia, apresento um recorte do meu ser terapeuta, repleto de possibilidades, erros, acertos e novas perguntas. Olho para o meu genograma como se fosse um tecido antigo, linhas de lealdade, nós de silêncio, remendos de coragem, fios dourados, prateados, visíveis e invisíveis, sombreados, herdados de todos os que me constituem. Meu tio conta que minha bisa dizia que ia morrer aprendendo. Sinto que o que aprendi e aprendo, eu também vou morrer aprendendo. Eu bordo no meu próprio corpo, pertença e diferenciação como frente e verso do mesmo ponto. A criança que bordou o nome da tia ainda mora em mim. Ela me ensina que cada ponto é um ato de presença, cada falha uma entrada de luz, cada fio uma sombra. Não há final perfeito, há acabamento, arrematar o que foi possível, cortar o excesso de dor, esconder remendos que já cumpriram função e, sem vergonha dos nós e do avesso imperfeito, virar o tecido para o lado de fora.
Mas primeira orientadora, né? Jaja. Jaja. Falar de outro jeito. Bom, eu não sei se eu orientei, acho que nos orientamos, e eu tenho o privilégio de ter lá comigo, e tenho o prazer de ter esse bordado em mim, ela se borda em mim. Então, é o que eu tenho para te falar. Você já falamos muito. As lágrimas também são a sua fala. Então eu vou convidar, posso convidar o Edson para ele usar. Olha como eu sou vazia, te dou lugar. Eu não quero. A apresentação da Kika mostra quem ela é. Isso, como ela aborda, gente. Ela vai abordando. Ela chora lágrimas de sangue. Meu pai falava que da equipe de apoio. Pode chorar lágrimas de sangue, mas ela sai do campo. Vou ler um vídeo a eles, porque eu me tornei mero leitor. Vou compartilhar com vocês. Quer um propanolol também? Um abraço. Kika nos convida a mergulhos profundos e é necessário coragem para seguir a leitura. Se torna necessário aceitar os riscos. Impossível saber onde estaremos e, pior, quem seremos ao retornar. Portanto, minhas caras, meus caros, prendam a respiração. A sensação é de despencar sem amarras. É a de soltar, é a de saltar rumo às camadas mais profundas de nossa alma. É como ir ao mais... não estou entendendo o que eu escrevi. Ao mais escuro e gelado dos reinos abissais, oceânicos, onde vivem criaturas desconhecidas e por vezes bizarras, reino conhecido como nós mesmos. Pois a morte, esta que permeia todo o trabalho do título ao ponto final, esta não nos remete à superfície de nosso ser. Por acaso, o desaparecimento de alguém produz nas famílias lacunas rasas? Por certo que não. Como é certo também que as dores extremas nos lançam ao mais profundo dos abandonos. Não por acaso
Kika escolhe contar essa história acompanhada. Marta é a escolhida, intitulada Cliente, mas a mim parecem irmãs gêmeas, talvez siamesas. Confesso que após a primeira leitura estava confuso, com as histórias misturadas, entrelaçadas. Não sabia mais quem era quem. Mas eu fui lá reler, né? Depois de conferir e me certificar qual história pertencia a quem, tive a ideia de fazer uma brincadeira comigo mesmo. A de fazer de conta que não eram Kika e Marta, mas Kika e Kika. Duas Kikas falando como num jogral, ora uma, ora outra, juntas nas semelhanças e igualmente juntas nas diferenças. Uma que era a outra, ou vice-versa, ou vice-versa. Eu falo. Ambas construindo novas histórias, costurando narrativas, bordando sentimentos nas relações. Kika dialoga com vários autores na confecção deste trabalho. Vou resistir à tentação de comentar a citação a Monnet, até porque tem uma importância menor neste trabalho. Escolho sua menção a Murray Bowen. E aqui eu quero falar da Kika se tornando terapeuta. Não vou escorrer sobre Bowen, tomaria um tempo que não tenho. Vou fazer um jogo com alguns conceitos. Porque Bowen fala de individualidade e pertencimento. Individualidade no pertencimento, diferenciação do self. Pertencer a uma família com self diferenciado, pertencer a uma família com self diferenciado. No caminho para ser terapeuta, buscamos ser uma pessoa em processo de individuação, processo continuado, ativo e sempre inacabado. Nesse caminho, buscamos ser pessoa que, quando participa de relações fusionais, depois de já estar fusionado, e quem poderá dizer que não vive situações assim cotidianamente, depois de já estar fusionado, tem recursos para se desfusionar. Eu tenho uma cliente que faz tapeçaria nas horas vagas. Um dia ela me falou que precisava fazer um curso, mas tinha dificuldade de sair de casa por causa da depressão. E quando ela me disse que era um curso para aprender a fiar, fazer fios, trabalhar com roca manual e produzir fios, porque na tapeçaria ela gostaria de experimentar novos fios, novas espessuras, texturas, cores. Então fizemos um trabalho para ela conseguir ir fazer o curso. E eis que no sábado à tarde ela me manda a foto dela em Campo do Jordão, onde foi o curso, sentada, fazendo fios. Ser terapeuta, segundo o trabalho da Kika, e com o qual concordo plenamente, é oferecer as próprias fibras para se entrelaçarem com as fibras de outra pessoa. Ou seja, participar de uma fusão temporária e se permitir sair do processo transformado, saírem transformados, às vezes transtornados, para terminar,
gostaria de voltar ao papel, ao jogral Marta e Kika, como se fossem Kika e Kika. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu destaquei 3 frases e eu não vou dizer se é de Kika ou de Marta. Quem quiser saber, leia a biografia. Mais do que um convite, é uma chantagem. Mas eu vou dizer, vale a pena. Se eu começar a falar de como eu me senti lendo, eu vou chorar de novo. São 3 citações. A primeira: cresci distraída de mim. Eu adorei tanto que eu dei esse título para esse texto que eu escrevi. Não tem nada a ver, é uma coisa informal, eu e eu, né? Mas tudo bem. Gostei, adorei. Segunda: não culpo mais quem me rodeia em presença ou em alma. Meu abandono é meu, interno, profundo, complexo. Terceira: permito-me errar e devagar me perdoo. Eu queria dedicar a você o texto que todo mundo conhece, de um epitáfio que celebra a vida. Respira. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com os problemas pequenos. Ter morrido de amor. Tem profanolog pra gente também? Agora a gente precisa abrir para o público. Quem estiver conseguindo falar, quem não tiver com a vista embaçada. Alguém gostaria? Consegue? Você é a minha Ana Carmen. Estou pensando que foi tão mobilizador que a gente não consegue ver falar. Está sentindo, né? A Márcia. Dizer que coisa linda seu trabalho. E eu acho que eu vou contar um pouco isso para todo mundo. Quando a Kika decidiu fazer psicologia, lembra que a gente estava falando sobre isso. Eu falei assim, que alívio. Até que enfim ela se identificou comigo. Né? E eu te amo tanto. Também. E que bom que a gente pôde entender tudo o que aconteceu e significar e ter novos olhares. Foi muito doido para mim te deixar.
imensamente. Falando com os amigos da formação hoje, eu acho que o dia que eu precisei sair de lá sem você foi o pior dia da minha vida. Tiveram dois. O dia que o papai foi embora e o dia que eu precisei te deixar. Peraí. Mas estamos aqui, né? Que coisa boa. Né? Estamos aqui. Você veio por ela, né? Ela aqui, mãe, você precisa ir para o sistema. Calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar a neuropsicologia, que mexe menos com a gente, aí eu vou para o sistema. Né? E cá estamos. Eu te amo profundamente. Oi. Sabe o que eu tenho dito? De duas coisas. Quando você nasceu, eu fui até o Santa Catarina. Te lembro? Eu cheguei lá e depois que eu te vi, me senti no jogo, comecei a me sentir mal. E aí eu descobri que eu estava grávida. E veio ter primo, vocês dois, 9 meses de diferença. E outra coisa, você entra na casa toda cheia de chocolate, eu vi uma foto no andador, lambuzada da carinha de chocolate. E quando seu tio ia te filmar, que você já nasceu sendo filmada na estreia. Aí o seu tio ia te filmar e ele mudava um pouco a câmera e ela dizia assim, tio, filma eu. E ela não desistia. Ele falava, espera um pouco. Ela não parava. Então essa é a Kika que eu conheço, que não desiste, que enfrenta, seja berrando, sorrindo, mas não desiste. Não desistiu do nada. Foi. Mas na verdade eu ele desisti. Mas que eu ficava na meio dessa história. Estava no meio de vocês dois, filmar. Marcelo eu conheci na escola como professora e eu dava aula para o irmão dele. 1992. Isso. Filho de Arão. E para você administrar suas culpas, sinta-se culpada por fazer seu tio chorar tanto no ataque. Kika, vou falar aqui como amiga, como colega de profissão e como parte da família, que vocês sabem que eu me sinto parte dessa família. Eu lembro quando você se formou e aí você falou, eu acho que eu não vou conseguir atender. Eu falei, Kika, você é boa, você já é boa. Né? E eu não acho você boa, eu acho você excelente. Né? Você nasceu para isso. E eu me lembro também, um dia que você virou e falou, nossa, eu entendi a dor da minha mãe quando eu assisti a série This Is Us. Né? E eu acho que eu pude do outro lado ver a dor da sua mãe. Né? Quantas vezes ali, ela comigo e com o Maurício, ela conseguia colocar para fora porque ela podia, porque ela não podia, ela tinha que ser forte para você. Eu amo muito você, eu amo muito vocês. Estou aqui tremendo. Tomei coragem, depois de tomar o microfone, perdi a coragem. E o que eu quero falar aqui para você é que você é muito corajosa. E você é muito privilegiada em poder colocar aqui tudo
que eu, por exemplo, gostaria de colocar para os meus queridos e amados, que eu já não vejo mais aqui. É um grande privilégio isso. E para sua mãe, enfim, para quem está aqui, ouvir tudo isso, né? Tá bom? Beijo. Bom, não podia deixar de falar um pouquinho. Hoje, quando eu cheguei, fiquei com a Márcia. Não vai ficar com ciúme, não, mas eu considero que ela também é minha filha. Eu me sinto. A Kika tem sido, nos últimos 2 anos, um grande presente para mim. Né? E foi uma coisa que foi se aproximando. As pessoas estão aqui, o grupo que eu acompanho, no lugar de supervisora, de interlocutora. E chegou um momento que a gente estava ali, muito marcante, né? Eu falando de montar um grupo de adolescentes, e a Kika toda, né, nesse jeitinho dela sensível, corajoso, eu posso participar como ouvinte. Falei, não, como ouvinte não, mas como coterapeuta você pode. E ela bancou, e tem sido cada dia, cada encontro que a gente trabalha juntos, não só com os adolescentes, mas com as famílias dos adolescentes, com os pais, sem a gente ter tido um tempo de construir essa intimidade. Muito numa ligação desse intuitivo, né, que fez com que ela me pedisse e eu aceitasse. Tem sido maravilhoso, querida. Eu vou estar aqui. É um prazer para mim. Obrigada. Para mim é uma honra. Posso falar? Obrigada. Para não deixar passar batido, em 2003, eu estava na casa de uma amiga e eu olhei uma foto de uma menina na parede e eu falei, me dá o telefone dessa menina. Telefone fixo. Liguei na casa dela, a gente marcou, e em junho de 2003 a gente se encontrou num bar na Mário Ferraz e aqui estamos, 22 anos depois. Então eu nunca desisti, tivemos aí altos e tal, e temos 2 filhos maravilhosos, e você é um presente para quem convive com você. Eu falei por bem isso uma vez, filho, você é um presente para quem convive com você. Mas obviamente ele não entendeu nada da pergunta, ele ficou meio assim e tal. Mas você já entende e você é um presente para nós. Amém. Eu agradeço você ter vindo para a psicologia. Graças a Deus, é SPM que me perdoe. Mas muito obrigada. Valeu muito a pena. Eu só preciso fazer uma declaração de amor. Eu sou encantada pela tua capacidade de inteireza, de se apresentar exatamente com aquilo que você sente. E você não joga para a plateia. Você tem uma voz interna que você consegue ouvir. E eu vejo essa fluidez que você entra nas emoções. Eu sou encantada por você. Eu estava inaugurando como professor e você como nos inaugurando juntos. Eu nunca vou esquecer de um atendimento que, no meio do atendimento, eu parei, porque me tocou na minha intimidade, eu não conseguia, e você percebeu e tomou lugar, e isso para mim foi muito importante, nunca vou esquecer. Eu me senti muito cuidada e foi um privilégio também de você e a Luna acompanhando eu e a Jô. Obrigada.